Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago a obra de La Boétie, Étienne de La Boétie, a obra O Discurso da Servidão Voluntária, escrita em 1548, que eu já tinha feito, um vídeo. Podem ir ao meu canal Ocidente Neri e vão encontrar, portanto, o Discurso da Servidão Voluntária, e eu resolvi voltar a fazer, portanto, o vídeo sobre Étienne de La Boétie. Porquê? Porque nesta obra aqui, em francês, La Boétie de la servitude volontaire ou le contre un, qual é a diferença? É que aqui nós temos, portanto, o trabalho de La Boétie e temos também uma crítica ao trabalho de La Boétie, escrito por Henri de Mesme, contra La Boétie. Portanto, a primeira parte é a introdução e o trabalho de La Boétie, o discurso da servidão voluntária, e a segunda parte é uma crítica ao discurso da servidão voluntária, escrito por Henri de Mesme. E eu achei muito interessante trazer, portanto, para os meus amigos, para podermos falar um pouco sobre tanto a obra de La Boétie, que eu já tinha falado num vídeo antes, e também para falar um pouco sobre essa crítica. La Boétie, que viveu no século XVI, foi contemporâneo de Montaigne, portanto, nasceu em 1530, morreu em 1563, foi muito amado por Montaigne. Montaigne chamava o menino prodígio. Étienne de La Boétie era o menino prodígio. Escreveu muito novo, portanto, com apenas 18 anos, e fez uma obra fantástica que, portanto, ficou editada em 1548, com 18 anos apenas, o Discurso da Servidão Voluntária. Fez algumas traduções também de vários outros, portanto, vários outros autores, como Xenofonte, Plutarco, enfim, fez uma série de trabalhos assim um pouco mais intelectuais, mas não vamos agora falar sobre isso, porque isto eu já falei no primeiro vídeo. Vamos rapidamente falar sobre o pensamento de La Boétie, a servidão voluntária, e também a crítica de Henri de Mesme, portanto, que é um autor francês que se posicionava contra La Boétie, dizendo que La Boétie tinha muita imaginação, é um autor que tinha muita imaginação. Mas se nós formos a analisar mesmo bem o texto de Étienne de La Boétie, vemos que, passando estes séculos todos, não é, do século XVI até hoje, Étienne de La Boétie, de facto, tinha razão e não se enganou quando pôs em texto, não é, portanto, as suas ideias, principalmente sobre o fenómeno da servidão, portanto, consentida. Portanto, é uma servidão voluntária, uma servidão consentida. E as perguntas que La Boétie levanta no seu trabalho: como se pode servir de forma voluntária? Portanto, a servidão voluntária, na definição de La Boétie, são os próprios homens que se fazem dominar por vontade própria. Porque se os homens quisessem, não é? La Boétie estava a falar para um contexto do século XVI, se os homens quisessem, portanto, não estavam sujeitos a esta servidão. Mas antes, nós vamos perceber que La Boétie escreveu para, principalmente, 3 tipos de servidão. Portanto, escreveu para a servidão de um tirano, portanto, um género de um tirano. Escreveu para outra servidão do género de uma oligarquia, portanto, que é um governo de poucos, não é? Na forma do governo em que o poder político está concentrado num pequeno número de pessoas, pode ser pessoas de uma aristocracia, ou de um poder assim, que se distingue do povo. E também Étienne de La Boétie também escreveu para uma plutocracia, que é um pouco parecido com a oligarquia, mas que designa uma sociedade governada ou controlada por pessoas de grande riqueza, de grande porte económico. La Boétie tinha mais em mente, portanto, o tirano, que é o homem só, mas também este discurso de La Boétie cai que nem uma uva, digamos assim, quando nós falamos em uma oligarquia ou uma plutocracia. E transportando no contexto atual que nós vemos no nosso mundo, podemos de facto dizer e questionar de facto a visão que Étienne de La Boétie teve quando falou no consentimento que as populações podem ter quando são, portanto, governadas por poderes que fazem opressão, não é? Fazem uma opressão. Então podemos dizer que os próprios homens
que se fazem dominar por consentimento próprio, caso quisessem, como diz La Boétie, podiam ser libertados. Precisariam apenas não obedecer ao poder. Ainda hoje vemos muitos analistas que dizem isso. Se uma ou duas pessoas desobedecerem a um poder, praticamente o poder destrói completamente estas pessoas. Mas se nós tivermos milhões e milhões de pessoas que desobedecem, aí o que é que Etienne de La Boétie nos diz? Etienne de La Boétie nos diz que, nesse caso, o povo pode deixar de estar sujeito a uma servidão. Então é possível resistir à opressão sem recorrer à violência, nas palavras de Etienne de La Boétie. O autor nos diz que a tirania se destrói sozinha quando os indivíduos se recusam a consentir com a sua própria servidão. Portanto, são as principais teses que defende La Boétie. No discurso da servidão voluntária, escrito em 1548, com 18 anos, La Boétie teve esta visão. E o que é que La Boétie nos diz? Que a ênfase não pode recair em cima do tirano ou do grupo que governa. A ênfase deve recair na análise psicológica do próprio povo ou das populações. Porque são as populações que Etienne de La Boétie visa aqui, não é? Faz aqui a análise das próprias populações, porque psicologicamente e a nível sociológico as populações obedecem completamente a uma opressão de maneira consentida. Portanto, e aqui Etienne de La Boétie introduz o hábito, que é um dos principais, portanto, fenómenos que La Boétie aponta, não é? O hábito, o costume de suportar, o hábito de suportar a servidão, de estar habituado a suportar a servidão, não questionar nada, portanto, são os vários tópicos que Etienne de La Boétie fala, e o domínio por convergência de interesses económicos também, que nós vamos ver isso. La Boétie também dá a entender que muitas vezes a convergência de interesses faz com que as populações sejam dominadas e acaba por fazer um consentimento próprio das populações. Portanto, o grupo económico, para dominar, impõe migalhas e o povo, nas palavras de La Boétie, ele diz mesmo com essas palavras, o povo se submete. Ou seja, a tática do medo e a tática do pão e circo. Isto foi escrito no século XVI, meus amigos. Foi escrito no século XVI. Uma visão de um homem que teve, nessa altura, não é? Podemos tirar mesmo o chapéu para Etienne de La Boétie. E qual o motivo que leva as pessoas a obedecer, nos diz Etienne de La Boétie? Qual a causa que pode levar uma pessoa a abrir mão da sua própria liberdade? Portanto, a importância da liberdade. E no primeiro vídeo que eu fiz, eu falo sobre a importância de algumas citações de Alex de Tocqueville, que na altura diz que, portanto, tem algumas citações interessantes sobre a troca que as populações fazem em relação à sua liberdade, trocando-a por mais igualdade. Aqui, La Boétie vai mais longe e diz que as populações trocam a própria liberdade com um consentimento de domínio e de opressão ao ponto de apenas se focar sobre os bens materiais, não é? O chamado pão e circo, não é? Como La Boétie nos fala, as tais migalhas que La Boétie nos fala. E, de facto, podemos hoje transportar isso para o nosso contexto e vermos a tão atualidade que tem esta visão, esta tese, digamos assim, de La Boétie. Portanto, a perda do desejo de liberdade. A perda do desejo de liberdade. O que intriga é o facto de as pessoas continuarem a obedecer mesmo quando são prejudicadas, mesmo quando perdem a liberdade. E se nós analisarmos, quando La Boétie escreve, a França ainda estava, portanto, sob o domínio da monarquia. Hoje, nós vivemos, portanto, nas chamadas democracias, não é? Democracias, em que o sistema é regido por um sistema republicano. O sistema republicano quer dizer que o poder emana do povo, não é? É república, res pública, que vem do público. Portanto, é um poder para o público. E Etienne de La Boétie faz uma severa crítica no contexto em que escreve, nessa altura, que era a monarquia, e por isso visava principalmente que era, neste caso, um rei, um tirano, não é? Que governasse. Então, se nós transportarmos isso na análise de uma estrutura em vez de ser
ser uma estrutura de vários, não é? Pode ser uma oligarquia, como eu disse, pode ser também uma plutocracia, não é? Podemos ver que uma estrutura deste tipo, que se torna uma estrutura totalitária, se reproduz em cada nível, submetendo uns por meio de outros. Nesta estrutura, cada um esconde a sua relação, entretanto, todos estão ligados em uma convergência que distribui favores, ganhos, lucros e que apaga a liberdade das próprias populações. Ou seja, a estrutura oligárquica, essa estrutura oligárquica ou plutocrática, se transforma numa estrutura totalitária com o consentimento das populações e faz apenas aparecer as suas vantagens, portanto, definindo, portanto, com uma vasta estrutura, uma vasta rede, com vários níveis de poder. E aqui Etienne de la Boétie explica-nos no seu livro, nesta obra que está aqui, as várias estruturas de poder em que vai influenciando o poder, passando primeiro numa estrutura de uns poucos, não é? Uns 6 ou 7, que depois vão dominar uns poucos miles, que depois irão dominar, portanto, um vasto conjunto de pessoas, não é? Portanto, é um género de uma pirâmide, não é? Que aqui Etienne de la Boétie explica no seu livro. E depois temos, para andarmos mais depressa, temos então a crítica de Henri de Mesme, que explica que La Boétie tem uma visão desfasada da realidade porque concentra a sua crítica, lá está, nas próprias pessoas, nas populações, nos grupos, nos indivíduos, e que a crítica deve recair não nas populações, não nas pessoas, mas nos poderes, ou seja, no tirano, no grupo oligárquico ou no grupo plutocrático. Portanto, deve recair nos grupos e não, portanto, nos que dominam, nesse caso nos dominadores e não nos dominados. E é a grande crítica que faz Henri de Mesme, que diz que La Boétie é um imaginário que tem divagações e que chega a falar, portanto, numa imaginação política. Portanto, podemos ver o conteúdo do livro rapidamente. Temos, portanto, a apresentação, não é? A introdução, a apresentação. Depois temos, na página 75, a servidão voluntária, portanto, a descrição de toda a obra de Etienne de la Boétie, portanto, o texto polifónico e depois o texto político. E depois, a partir da página 191, temos então Henri de Mesme, que escreve contra la Boétie, de la servitude volontaire aux mémoires inédites, portanto, da servitude voluntária às memórias inéditas, tocando o edito de janeiro de 1562. Depois temos a conclusão, a servidão voluntária ou a imaginação política, como eu disse, e depois, por fim, a bibliografia. Portanto, o que eu tenho a dizer da segunda parte do livro, deste autor, Henri de Mesme, que faz a crítica a Etienne de la Boétie, podemos dizer que é uma crítica interessante. Atenção, é uma crítica interessante. Mas eu, para mim, acho e continuo a achar que este livro, A Servidão Voluntária, é muito atual. É um livro muito interessante, muito atual, que os politólogos e os que estudam a história das ideias podem e devem estudar, porque, de facto, está aqui muito material para quem luta contra qualquer tipo de totalitarismo, não é? Qualquer tipo de ditadura, qualquer tipo de poder totalitário. Tem aqui um material de grande porte para estudar. Então, para finalizar o livro, quais são os aspectos, segundo La Boétie, que nós podemos retirar para o nosso ensino, que podem condicionar uma população para a obedecer a um poder e que faz com que esta população obedeça de forma voluntária? Porque é isto a principal tese que nós podemos tirar, ou a ideia central do texto do livro, que nós podemos retirar, que é, portanto, a servidão voluntária, não é? Então, temos o primeiro aspecto, é o aspecto da cultura, a própria cultura, a cultura que as próprias populações estão habituadas a ter, não é? Foram aos poucos, não é? Durante os séculos, não é? Nesse caso estamos a falar da França, do século XVI, e vemos qual é o tipo de cultura que estes povos tinham. Depois temos a questão da educação. Não é? Nós temos que ter em mente que nesta altura, portanto, o próprio Richelieu, que depois é ele que vai, portanto, criar a Academia Francesa, a grande Academia Française, tinha em mente a defesa do rei, sempre a defesa do poder, sempre
em contrapartida contra o povo, não é? Depois temos a questão da informação. Qual era a informação que circulava por essa altura? Depois temos os costumes e os hábitos, a apatia e a inércia das populações, e depois temos o fator diversão, que aqui o autor nos fala como sendo as migalhas que são dadas pelo poder para que o povo obedeça, não é? Então temos aqui a diversão, que nós podemos dizer, portanto, que é o que eu acabei de dizer, né? Essas tais migalhas, que é o pão e o circo. Depois temos o abaixamento dos padrões cognitivos, que nessa altura podemos dizer que tinham baixado bastante. Porque a época escolástica, ao contrário daquilo que os autores dizem sobre a Idade Média, em relação ao Renascimento e depois ao avanço para a modernidade, não. Havia uma elevação muito maior na chamada escolástica, principalmente a primeira escolástica e não a escolástica tardia. A primeira escolástica tinha uns debates bastante fortes, não é, a nível intelectual, desde Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury. Portanto, tínhamos vários autores nesta altura que debatiam muito nas principais universidades, Bolonha, Paris, várias universidades, não é, principalmente ali naquela zona da Itália. E depois o autor fala-nos dessa tal falta de massa crítica, falta de questionamento, que começou, portanto, aí a partir do século XIII, XIV, com o nominalismo, portanto, com o fenómeno do nominalismo, com autores como Guilherme de Ockham e vários outros autores, em que o padrão do questionamento e da massa crítica vai baixando, ao contrário daquilo que alguns autores dizem com o Renascimento, não é? Com a redescoberta dos textos clássicos gregos da Grécia Antiga, não é? Quando se dá também em 1453, não é? Quando os turcos otomanos invadem a parte da Europa, a parte oriental da Europa, e que depois vem uma catrafada de autores e filósofos para o mundo ocidental, não é? Do mundo oriental para o mundo ocidental, trazendo com eles várias obras da Grécia Antiga, mas atenção, porque nessa altura já estava em queda um certo abaixamento dos padrões culturais. Portanto, isto falando no contexto em que Lavoisier escreve no século XVI, não é? Agora, trazendo para o nosso contexto atual, quais são os padrões que nós podemos retirar destes padrões que estão a acontecer? Então temos o domínio cultural à nossa volta. Agora estou a falar da nossa atualidade, do nosso mundo contemporâneo. Temos a questão da cultura, cada vez mais, portanto, a alta cultura cada vez mais desfasada, e a cultura popular, não é? Cada vez se confundindo mais com a alta cultura, não é? Temos a questão da educação nas universidades. Temos a questão dos costumes e dos hábitos, não é? Que praticamente hoje podemos dizer todas elas estão enraizadas nos hábitos, portanto, tecnológicos, digamos assim, não é? Principalmente tudo o que seja, portanto, dentro da internet, não é? De todos os suportes, portanto, que têm acesso à internet, não é? E depois temos a apatia e a inércia também destes povos, criados também por uma certa apatia por causa da quantidade de informação. Depois temos a diversão, atenção, muito importante, portanto, os jogos telemóveis, essas redes, TikToks e companhia, tudo isso, as próprias diversões, não é? Aqui nós temos os jogos, os entretenimentos, os divertimentos, os lazeres, as distrações, tudo isso vai aos poucos, portanto, baixar o nível de massa crítica, o nível cognitivo das populações, não é? Depois temos o abaixamento dos padrões cognitivos nas universidades, que isto é um facto, um fenómeno que está a acontecer cada vez mais. Se nós compararmos as nossas universidades hoje para de há 20 ou 30 anos atrás, não tem nada a ver, apesar dos nossos meios tecnológicos terem evoluído bastante, não é? Mas a nível dos padrões de inteligência, se é que podemos falar assim, estão muito em queda, estão muito baixos. Depois temos a falta de massa crítica e principalmente a falta de questionamentos, e depois temos, portanto, na comunicação social, praticamente hoje não se questiona, apenas se apresenta pensamentos feitos, não é? Um género de um pensamento único, um pensamento feito. E eu creio, de facto, que a Servidão Voluntária de Etienne de Lavoisier é um livro que podia ser recentíssimo. E há muitas obras que estão a escrever hoje em dia, que autores estão a escrever hoje em dia, que falam precisamente
sobre este consentimento dos povos quando são dominados, quando são oprimidos por poderes, não é? Podemos dizer assim, por poderes. Há muita gente que está a escrever sobre isso, principalmente os autores franceses, que hoje escrevem bastante sobre isso. E eu queria apenas aqui dizer que apenas uma pequena crítica. Eu acho, mais uma vez, lamentável, e eu tenho que dizer assim com essas palavras, lamentável que não haja a versão em português. Há uma versão de Portugal-Brasil, portanto, de Português-Brasil, que é no Brasil, essa edição existe no Brasil, mas em Portugal esta edição não existe. Portanto, não há nenhuma tradução do discurso voluntário, portanto, do discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie, não existe. Eu procurei informar-me e não existe. Existe essa tradução, essa que saiu do Portugal-Brasil, não é? Mas não existe aqui nenhuma tradução em Portugal. Mais uma vez, eu questiono porquê que estes tipos de livros não são editados em Portugal. E eu não sei porquê, isto não deve ser por acaso. Com certeza que alguma coisa deve ser, eu não sei, não vou aqui estar a dizer, não é? Porque não tenho essas informações, mas acho lamentável uma obra destas só se poder ter em francês, no caso, não é? Tive que mandar vir, tive que encomendar em francês, porque não se encontra esta versão em português, editado numa editora portuguesa aqui em Portugal. Era apenas isso que eu queria dizer. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Portanto, fica aqui mais esta recomendação. Quem lê bem o francês pode mandar vir o livro, não é? De la servitude volontaire, não é? De Etienne de la Boétie. Ou então, em Português-Brasil, não é? Quem conseguir mandar vir da Amazon, não é? Ou de outra editora, O Discurso da Servidão Voluntária, penso que é um livro imprescindível para termos nas nossas bibliotecas. Espero que tenha sido útil mais uma vez. E fica aqui um abraço e quero também desejar um bom Natal para todos os meus amigos, um santo e bom Natal em família com todos os meus amigos. E agradeço também a todos vós que veem esses vídeos. Não é um canal muito fácil, não é? Não é um canal muito fácil porque nós aqui falamos em livros e muitas vezes falamos em muita coisa que para muita gente se torna um pouco difícil, não é? Porque há aqui muita coisa, muita literatura, muita história das ideias, muita ciência política, muita coisa que não é toda a gente que gosta, obviamente, mas nós temos que fazer um esforço e andarmos informados, saber quais são as obras que nós devemos ler, que nós devemos procurar. E é para isso que este canal existe. Este canal não existe para agradar, não existe para ter muitos likes, não existe para isso. Este canal apenas existe como um canal de utilidade para procurarmos as obras mais importantes que devemos ler para ganharmos, de facto, uma cultura, uma boa cultura, uma chamada alta cultura, não é? Porque alta cultura é isso mesmo, são os altos padrões, portanto, altos padrões, digamos assim, de cultura, não é? De ensino académico, podemos dizer mesmo assim, não é? E espero que tenham gostado mais deste vídeo, espero que tenha sido útil e um abraço para todos.